Olá, sou o segundo tenente Kênio, estou lotado no CAT e queria dar boas-vindas aos alunos do CIEAR 2021 em Capiar. Vamos falar sobre a NT 22 de 2014, sistemas de hidrante e mangotinhos. Objetivo: fixar as condições necessárias e exigíveis para o dimensionamento, instalação, manutenção, aceitação, manuseio e características de componentes, sistemas de hidrantes ou mangotinhos para o uso exclusivo de combate a incêndio. A NT aplica-se às edificações em que sejam necessárias instalações de hidrante e ou mangotinhos para combate de incêndio. Na fase de inspeção, deve-se verificar no projeto aprovado as características: tipo de sistema, volume da reserva técnica, vazão e pressão do hidrante mais desfavorável, diâmetro das tubulações, posicionamento dos hidrantes e posicionamento do mais desfavorável para os testes. Conferir na bomba de incêndio se a vazão total da bomba e a altura manométrica estão conforme o projeto. Conferir a funcionalidade do painel de comando do sistema de hidrantes. Conferir a alimentação elétrica do sistema de hidrantes. O vistoriador, acompanhado pelo responsável, deverá verificar a funcionalidade de todo o sistema. Estabelecimento de tipos de sistemas e reserva. O sistema de hidrante mangotinho é definido de acordo com a aplicabilidade do sistema, conforme a tabela 3, em função da área construída e da ocupação. O tipo de reserva técnica e sistema são estabelecidos no projeto. Segue a tabela 3 da NT 22. Então, essa tabela dá as áreas de risco e da edificação. Então, aqui, o que determina cada edificação, seu tipo e a sua carga, de alguns são separados, e aqui a sua área. Então, fechando a tabela, a gente tem o tipo de sistema e a reserva técnica necessária para cada um desses sistemas. Então, os sistemas de combate de incêndio são classificados em tipo 1, que é o mangotinho, e 2, 3, 4, 5 são os hidrantes. Então, tá aqui, tipo 1 é o mangotinho e o restante é de hidrante. Então, esguicho regulável, seu diâmetro, mangueira, o seu diâmetro e comprimentos, números de saídas, vazão mínima no mais desfavorável e a pressão mínima no mais desfavorável. Então, tá aqui o sistema 1, 2, 3, 4 e o 5. O 5 é porque tem saída dupla. A edificação onde for instalado o sistema 1, mangotinho, deve ser dotada de ponto de tomada de água de engate rápido para mangueira de incêndio de diâmetro 40, 1 e 1,5 polegadas, conforme anexo A. Comunicação entre sistemas de hidrantes e mangotinhos e o sistema de alarme. O sistema de hidrante deve ser provido de sistema alarme acionado por válvula ou chave de fluxo, instalado na tubulação de incêndio, bem como painel localizado na portaria da edificação. Então, assim que o sistema de hidrante for acionado, saiu pressão, o sistema de alarme também tem que ser acionado. Dispositivo de recalque. Todo sistema deve ser dotado de recalque, consistindo de um prolongamento do mesmo diâmetro da tubulação, cujos engates sejam compatíveis com os usados pelo Corpo de Bombeiros. Ele deve ser instalado na fachada principal da edificação ou no muro de divisa, com introdução voltada para a rua e para baixo, com ângulo de 45 graus, e uma altura de 60 e 1,5 em relação ao piso do passeio da propriedade. A localização do dispositivo de recalque sempre deve permitir a aproximação da viatura para o recalque da água, a partir do logradouro público para livre acesso dos bombeiros. Então, nós temos o de coluna, onde houver impossibilidade técnica, o dispositivo de recalque pode ser instalado no passeio. A gente tem aqui ele de coluna no passeio público, tudo bem? O subterrâneo, né? Impossibilidade técnica, o dispositivo de recalque pode ser situado no passeio público e deve possuir as seguintes características. Então, tá aqui as características da figura. Para a proteção do dispositivo de recalque contra atos de vandalismo, a junta de união pode ser soldada. Ser enterrado em caixa de alvenaria com fundo permeável.
A tampa deve ser articulada e requadrada em ferro fundido, identificado como hidrante, e estar afastada 50 centímetros do passeio público. Não pode estar situada em local onde haja trânsito de veículos, deve ser situado na fachada da identificação. Então, não pode ser na quadra da frente, tem que ser na própria fachada da edificação. Para sistemas de vazão superior a 1.000 litros, deve haver 2 entradas para o recalque de água por meio de veículo do combate a incêndio. Do abrigo de mangueiras. As mangueiras de incêndio devem ser condicionadas dentro de abrigos zigue-zague ou aduchados, sendo que as mangueiras de incêndio semi-rígidas podem ser acondicionadas enroladas, com ou sem o uso de carretéis axiais ou a forma de 8, permitindo sua utilização com facilidade. Então, aqui nós temos um exemplo de zigue-zague. Aspectos construtivos. O abrigo pode ser construído em alvenaria, metálico ou fibra ou vidro laminado, ou em qualquer outro material que o projetista propor, podendo ser pintado de qualquer cor, desde que sinalizados. O abrigo da mangueira pode ter portas confeccionadas em material transparente. Então, aí nós temos alguns exemplos. Aqui, ó, todo metálico, embutido na parede, roxo. Aspectos construtivos. O abrigo deve possuir apoio ou fixação própria, independente da tubulação. O abrigo deve ser dimensionado suficiente para condicionar com facilidade a mangueiras e os seus acessórios, permitindo acesso rápido. Uso em instalações. A válvula de hidrante e a botoeira de acionamento podem ser instaladas dentro do abrigo, desde que não impeçam a manobra dos componentes. A porta deve ser situada na face mais larga. A porta de abrigo deve ser lacrada para prevenir abertura indevida, desde que o lacre seja de fácil rompimento, ou exista a possibilidade de alerta do monitoramento eletrônico. Para as áreas destinadas à garagem, fabricação e depósitos, onde tem movimentação de mercadoria, o abrigo de hidrante interno deve ser sinalizado no piso, com um quadrado de 1 metro com borda de 15 centímetros pintados, para que não haja obstrução, né, do seu sistema. O abrigo de hidrante interno deve ser disposto de modo a evitar que fique bloqueado. O abrigo não deve ser instalado em frente a acessos de entradas, onde pedestres, garagens, estacionamentos, rampas ou escadas, para que ele não seja obstruído. Cada abrigo deve dispor dos seguintes equipamentos. Então, tá aqui o seu abrigo e o tipo. Se você é tipo 1, que é o de mangotinho, 2, 3, 4 ou 5. Então, dentro dos... Ele tem que ter seus abrigos, mangueiras, as chaves de hidrante, esguicho. Quando os mangotinhos forem abrigados em caixas de incêndio, estas devem atender às mesmas condições estabelecidas. O mangotinho externo à edificação deve ser instalado em abrigo apropriado. Mangotinhos sob seu sistema. Uma das inúmeras vantagens é que ele está sempre pronto para ser colocado em operação, sem a necessidade de manobras ou acoplamentos. A principal desvantagem é o excesso de perda de carga hidráulica, fazendo com que a bomba do sistema tem que ser mais potente. Os pontos de tomada de água devem ser posicionados nas proximidades das portas externas, a não mais de 5 metros, em posições centrais nas áreas protegidas, atendendo ao item A, fora das escadas ou antecâmaras, e 1 metro a 1,5 metros do piso. As bombas de incêndio no dimensionamento do sistema com mais de um hidrante vai ser considerado o simultâneo de 2 jatos de água mais desfavorável, considerados para o cálculo para qualquer tipo de sistema. O local mais desfavorável considerado nos cálculos deve ser aquele que proporciona menor pressão dinâmica na saída do hidrante. Então, nós temos aqui todo o nosso sistema,
os hidrantes, recalque, e aí nós temos os mais desfavoráveis. Então, tá aqui, ó. Então, aqui nós temos um reservatório, um outro modelo. Aqui, sistema de pressurização, abrigos dos hidrantes, recalque, rede vertical. Esse aqui era uma rede horizontal. Importantes, nas edificações com carga superior a 300 MJ por metro, que possuam reservatórios subterrâneos, semienterrados ao nível do solo por fontes naturais ou elevados fora da projeção da edificação, que necessitarem de bombas de reforço, será obrigatória a instalação de uma bomba elétrica e uma bomba movida por motor a combustão. Então, esse aqui é o que garante, a norma que garante a instalação de duas bombas. São superiores, tem que ser superior a 300, e que possui reservatórios subterrâneos, semienterrados, nível do solo natural, ou elevados fora da edificação, da projeção da edificação. São as tulipas, as torres, né? Aí sim é necessário ter os dois tipos de bomba, a bomba elétrica e a bomba a combustão. Quando o sistema de hidrantes ou mangotinhos puser de mais de 6 saídas, para manter a rede pressurizada, temos que ter uma bomba jockey. E ela tem que ter uma vazão máxima de 20 litros por minuto. A alimentação elétrica das bombas deve ser independente do consumo geral, de forma que é permitido o desligamento geral da energia sem prejuízo do seu motor. A chave elétrica de alimentação das bombas de incêndio deve ser sinalizada com a inscrição: alimentação de bomba não desligue. O sistema deve ser dimensionado de forma que a pressão máxima de trabalho nos esguichos não ultrapasse 100 MCA. Então, a rede vertical, ela tem que ter essa pressão máxima. Então, para isso, quando o prédio é muito alto, para isso a gente tem que ter um redutor de pressão dentro do sistema vertical. O sistema deve ser os esguichos e dimensionamentos. O sistema deve ser dimensionado de forma que a pressão não passe 100 MCA. A NBR 11861 faz os requisitos de ensaio. Então, aqui nós temos as mangueiras tipo 1, agora é o tipo da mangueira, não é o tipo de sistema. O sistema, nós tínhamos os 5 tipos de sistema, mas aqui agora a gente vai trabalhar os tipos de mangueira. Destina-se, o tipo 1 destina-se a edifício de ocupação residencial, com pressão até 980 kPa. É de fibra de poliéster revestida com borracha sintética. Tipo 2, edifícios comerciais e industriais, com pressão de trabalho de 1370. Então, fibra de poliéster revestida com borracha. Tipo 3, destina-se à área naval, indústrias, ou para o corpo de bombeiros. A pressão máxima de 1470, em fibra de poliéster com duplo reforço de alta resistência. Tipo 4, destina-se à área industrial, até pressão de 1370, é fibra de poliéster revestida com borracha sintética. E o tipo 5, destina-se à área industrial com superfícies quentes e a pressão de trabalho de 1370. Então, fibra de poliéster revestido com borracha sintética. Reservatório e reserva técnica. O reservatório pode ser subdividido. Todas as unidades estejam ligadas diretamente à tubulação de sucção da bomba e tenham subdivisões em unidades mínimas de 3 metros cúbicos. Quando o reservatório atender a outros abastecimentos, deve ser constituído de maneira que possibilite sua limpeza sem interrupção total do suprimento de água, ou seja, mantendo 50% da reserva. Então, aqui, quando são os reservatórios com 2 células interligadas. A tomada de água deve ser instalada de modo que garanta o volume que reserva a capacidade efetiva de combate. E a tomada de abastecimento do consumo predial deve ser feita
pela lateral, de forma que facilite sua visualização durante a inspeção, e ela tem que ser demonstrada em projeto. Então, nas subdivisões lá, né, você tem duas células, a célula ela tem que ser subdividida e o sistema ser interligado, e a tomada de água predial, ela tem que ser demonstrada em projeto. Então, ela vai ficar um pouco acima do nível, e a tomada de incêndio é inferior por baixo, e a tomada do prédio é lateral. Então, tem que ser simbolizada em projeto. Não é permitida a utilização de reserva de incêndio para pelo emprego conjugado com reservatórios subterrâneos. Então, você não pode fazer ligação de reserva subterrânea e reserva elevada. O reservatório deve ser dotado de meio que assegure uma reserva efetiva e que ofereça condições seguras. Então, desde já nós agradecemos e tenham bons estudos.